Eu acabei emagrecendo um pouquinho, mas foi uma coisa boa. Comecei a fazer fisioterapia. O Dr. André ele deu algumas orientações e eu segui. Repouso, alimentação, higiene e edema. Como é o pós-operatório da cirurgia ortognática? Eu me chamo André Serra, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial e hoje a gente vai falar sobre o tratamento dessas deformidades da face. O paciente no pós-operatório ele deve ficar de repouso, porém não é um repouso absoluto. Ele pode caminhar, normalmente deve caminhar para estimular a circulação, dormir de cabeça elevada, buscar se alimentar direitinho e principalmente fazer atividades que não requerem muito esforço. Pode trabalhar, retorna a falar gradativamente, com uma certa dificuldade, e com cerca de 2 semanas a 1 mês, o paciente já pode ir fazendo atividades do dia a dia, desde que não queira muito esforço. Agora, o que requer maior repouso é para esportes de contato. Então, quem pratica algum esporte de contato, luta ou algum esporte com bola, por exemplo, aí deve se afastar por um período de 6 meses para evitar traumas na face que possam alterar as novas posições da cirurgia. Só fiquei um pouco nervosa antes mesmo da cirurgia, quando eu estava entrando na sala. Depois que eu entrei, a equipe médica lá, todo mundo me acalmando, eu fiquei tranquila e tal. A minha cirurgia ela durou 7 horas. Como eu dormi, eu acredito que parecia 1 hora, 2 horas no máximo. Quando eu cheguei no hospital, a equipe, o Dr. André e a equipe dele conversou comigo, e aí foi me acalmando, me tranquilizando, e foi. Foram 6 horas de cirurgia, eu acho. Quando eu tomei anestesia, apaguei, parece que eu pisquei e acordei e já estava tudo certo. Já estava na UTI lá, aí depois eu fui levada para o leito, que eu fiquei lá, super tranquilo, não senti dor nenhuma, zero estresse, fiquei bem inchadinha assim. Eu acredito que 5 dias meu rosto ele começou a desinchar. O inchaço ele durou em média de 30 dias quase, ainda no rosto. Mas aí, depois que foi desinchando assim, eu vou começando a gostar do resultado. O edema na cirurgia ortognática significa inchaço. O que é isso? Como é uma cirurgia que leva cerca de 5 a 6 horas e tem uma certa manipulação da face, dos tecidos da face, apesar da cirurgia ser nos ossos, existe um inchaço da pele, dos músculos, dos tecidos moles. Esse inchaço ele pode assustar um pouco nos primeiros dias, mas durante a cirurgia a gente consegue enxergar o resultado. O inchaço ele progride até o 3º dia e depois começa a regredir. Na primeira semana, nos primeiros 10 dias já regride bastante e depois, com o passar das semanas, até 3, 4 meses, o inchaço ele pode regredir, ainda pode existir algum inchaço, algum edema residual. O que ajuda bastante é a fisioterapia, com a drenagem linfática, que vai fazer uma aceleração desse processo de redução do inchaço. O uso de compressa morna, compressa gelada para prevenir o inchaço e a compressa morna para drenar o inchaço também ajuda bastante. Nos primeiros dias da cirurgia, logo na primeira semana, eu fiz drenagem linfática para poder ir tirando o inchaço, que também ajuda a tirar o inchaço mais rápido. E foi muito bom, eu adorava ir fazer a drenagem, porque era bem relaxante mesmo. E eu percebia resultado realmente, que cada dia que eu ia desinchando o rosto e eu via mais resultado da cirurgia. A fono me ajudou muito, a fisioterapia me ajudou a abrir bastante melhor a boca, alguns exercícios com a mandíbula também, para a lateral, para poder movimentação da boca. Comecei a fazer fisioterapia. Fiz laser, que ajudou muito na questão da parestesia, e os palitinhos que ajudavam na abertura da boca. Meu medo maior era a parestesia, que eu sempre ouvi casos de que pode haver parestesia, principalmente no queixo ou até no nariz também, nos lábios. Eu tive parestesia. Acredito que 1 ano de parestesia, não muita, no início foi um pouco maior a parestesia no queixo, nos lábios, aqui, parte superior. Logo depois da cirurgia, eu fiquei sem sentir mesmo
essa região toda, mas era por causa da anestesia. E aí foi voltando aos poucos, mas só o queixo que eu fiquei com a parestesia. Só que não é um problema mais pra mim hoje. Hoje eu sinto todo o toque, no rosto, no queixo. Não sinto zero. Eu sinto dormente ainda, mas não me afeta. Os pacientes devem ter uma certa educação, um certo rigor com relação à alimentação. Por quê? Na cirurgia ortognática, os ossos eles assumem uma nova posição e são fixados, né, bem fixados na nova posição, porém ainda existe um inchaço, ainda existe uma certa dificuldade ao abrir a boca. Esses ossos eles não podem sair do lugar, ou seja, não podem sofrer forças até passarem pela consolidação. Então a dieta nas primeiras semanas é líquida e pastosa, né? O paciente na primeira semana, por exemplo, utiliza uma seringa para se alimentar, utiliza um canudo ou um copo, né? Ou colher. Então é alimentação líquida e pastosa, e com o passar das semanas ele consegue já se alimentar uma carne moída, um macarrão, um arroz mais molinho, né? Um frango desfiado, até que com 3 meses a mastigação ela retorna a quase 100%, né? 3, 4 meses retorna ao normal. Logo nos primeiros dias, já no hospital, né, eu acho que eu fiquei uns 2 dias no hospital depois da cirurgia. Eu era alimentada com a seringa e só tomava líquido. É a parte chata da cirurgia, né? Eu acabei emagrecendo um pouquinho, mas foi uma coisa boa. E aí depois de uns 3 meses que eu comecei a comer carne, tipo frango, que é molinho, outros alimentos assim que no início a gente, quem faz a cirurgia não pode comer, né? A cirurgia ortognática tem uma grande vantagem de ser realizada inteiramente por dentro da boca. Ela não deixa cicatrizes visíveis. O paciente tem os pontos, os cortes e os pontos são feitos por dentro da boca, e isso requer muito critério do paciente, muito rigor do paciente no que diz respeito à higienização, né? Apesar de todo o inchaço, apesar de alguma dificuldade, o paciente deve se dedicar muito na higienização, né? Escovar muito bem os dentes. Existem escovas especiais para tanto, existem bochechos específicos para serem feitos após cirurgias, e o paciente deve ser caprichoso nesse sentido, para evitar contaminações, evitar infecções, e ele seguindo todos os cuidados, a cirurgia não tem nenhum problema nesse sentido no pós-operatório. O Dr. André ele deu algumas orientações e eu segui, né, como o repouso, o tipo de alimento, né, a vontade de comer, nossa, muito, para mastigar, o período também para você escovar sozinha a sua língua. Ele foi bem legal. Que ele me deu muito suporte, ele sempre falava comigo, esclarecia todas as minhas dúvidas. Toda semana eu ia no consultório para ver se estava tudo ok, era muito bem acompanhada. Depois que eu desinchei totalmente, que eu fui vendo as mudanças no meu rosto, nossa, se eu não tivesse feito, acho que eu teria me arrependido.